hélio do outro. Vejam, 7 camadas. A primeira tem 2 elétrons, 2 elementos. Quantos elementos tem na segunda camada da tabela? Conta para tu ver aqui, ó. Lítio e berílio, 2 do outro lado. Boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e neônio. Total de elementos da segunda camada, 8. Assim como tem 8 elétrons no segundo nível. Tá? Inclusive, para quem lembra, mais tarde vocês vão aprofundar isso. Esses 8 elétrons do segundo nível, eles ficam divididos dentro do nível em subníveis. O S e o P. Tu sabe quantos cabem no S? 2 elétrons. Sabe quantos cabem no P? 6. Olha que coisa fantástica. A tabela tem 7 camadas. A segunda camada tem 8 elétrons, 8 elementos divididos. 2 desse lado e 6 do outro. Tá? Há uma relação fantástica entre esta maneira de organizar os elementos e a estrutura eletrônica de cada um deles. De tal modo que basta a gente olhar em que fila horizontal, em que período mora o elemento, para dizer, esse cara tem 2 camadas eletrônicas, esse cara tem 5 camadas eletrônicas e por aí afora. Por exemplo, urânio que mora aqui, ó. Quantas camadas eletrônicas tem o urânio? 7. Não tem nenhuma dúvida sobre isso. Ele mora na linha número 7, tem 7 camadas. E se eu não me lembrar disso, bom, meu amigo, aí tu vai ter que pegar os 92 elétrons do cara e espalhar pelo diagrama de Pauling, dar uma lombriga deste tamanhão, 1s2, 2s2, e ainda fica tudo esculhambado. Tu vai ter que depois arrumar quantos tem no primeiro nível, quantos tem no segundo e por aí afora. Não tem exceção, pessoal. Quer saber quantas camadas tem um elemento? É só olhar em que linha horizontal ele mora. Só para completar aqui, ó. A terceira camada pode ter 18 e a quarta camada pode ter 32 elétrons. Isso é o que realmente ela pode ter no máximo. Agora, a partir daí, ó, a quinta, a sexta e a sétima são camadas que poderiam ter muito mais elétrons do que esses que a gente conhece. Ah, mas nós não temos ainda elementos com 300, 400 elétrons para poder lotar estas regiões. Então, para os elementos conhecidos, a quinta pode ter 32, mas na verdade ela poderia ter 50 elétrons. A sexta camada só tem 18, tá? Mas na verdade ela poderia ter, deixa eu ver se eu me lembro, tem uma formulazinha matemática, 2n ao quadrado, onde n é o número do nível. Eu estou agora lidando com o nível número 6. Então fica 6 ao quadrado é 36, vezes 2 dá 72. Ela poderia ter 72. Essa é a teoria da quantidade de elétrons de um nível. N é o número do nível quântico principal. Não precisa te preocupar com isso aí, que eu não me lembrava de quantos tinha. 72, mas na verdade só tem 18. Quantos caberiam na número 7, pessoal? Vamos fazer a matemática. 7 ao quadrado dá 49, vezes 2 dá 98. Ela é grande para ter 98 elétrons. Mas para os elementos que a gente conhece, e aonde que a gente parou? A gente parou aqui, ó, no 109. O cara só tem 109 elétrons. Então, quando a gente coloca os elétrons, e eles têm preferência pelas regiões mais próximas do núcleo, de menor energia, tu vai botando 2, 8, 18. Quando chega na última camada, para os elementos conhecidos no momento, todos eles vão ter só 2. Claro que quando a gente completar aqui a sétima linha, ó, o elemento 110, 111 até o 118, aí vai poder se colocar 8 ali naquela última camada. Ah, mas por enquanto só tem 2. Tá? Não vamos nos perturbar com isso aí, isso é matéria que vocês vão explorar com calma com o outro colega. Eu só quero te mostrar hoje essa intimidade da tabela com a estrutura eletrônica. Sim, porque a química é a ciência dos elétrons. O núcleo, para nós químicos, não interessa, é só o carocinho da fruta. O que interessa é a
polpa. Aliás, vou te dizer até mais, como a gente costuma ouvir falar aí, né, que a vitamina está na casca e tal. É a casca do átomo, é a última camada que nos interessa. Porque quando dois átomos se combinam, moreninha, é tal e qual uma questão de amor entre as pessoas. O amor entre as pessoas, o amor que começa com um príncipe beijando um anjo e termina com um careca olhando para uma gorda. Olha só aqui, ó, levanta tua mãozinha, lá vai haver um contato entre nós dois. Como ansiei, sonhei com esse momento hoje. Aí, ó, onde é que há o contato? Geladinha, hein? Coração quente. Isso aí, ó, significa na pele. O amor entre os átomos é uma questão de pele, é uma questão de último nível. E olha onde é que nós vamos parar então agora, no último nível, pessoal. Um elemento químico chamado sódio. Linha horizontal do sódio. Terceira linha, consequentemente, o sódio é um metal alcalino que deve ter 1, 2, 3 camadas eletrônicas. Gravem essa frasezinha, ó. O estado fundamental, quer dizer, o cara não ganhou o elétron, não perdeu o elétron, né? Está ali como nasceu, assim, neutro, né? Com os elétrons dele, deve estar espalhado em 3 camadas. Mas Jesus, olha só aqui, ó. Esse elemento tem número atômico 11. Portanto, ele tem, pessoal, ó, deixa eu pegar uns pedacinhos de giz aqui. Ele tem 11 prótons no núcleo e tem também 11 elétrons. 9. Esse camarada que tem 11 elétrons não pode colocar, não cabe todos eles no primeiro nível. Ele só pode colocar 2 elétrons, sai daí, na primeira camada. Então, como ele tem 11 e 2 moram no primeiro nível, quantos eu tenho ainda aqui na minha mão? 9, tá? Aí cabe, pergunto eu, 9 elétrons na segunda camada? Não, a segunda só pode ter no máximo 8 elétrons. Pronto. 2 e 8, 10. Quantos eu tenho agora na minha mão para colocar? Mais um. Cabe mais um na primeira camada? Não, está lotada. Cabe mais um na segunda camada? Não, está lotada. Então, pelo amor de Deus, falando sério, onde é que eu coloco esse último aqui que está faltando? Hein? Só pode ser na terceira e última camada. Veja, olha só a coordenada do cara. Grupo número 1, 1 elétron na última camada. Fila horizontal, período número 3, 3 camadas eletrônicas. Quer ver só essa aqui agora? Vamos pegar o outro lado. O neônio. Coordenadas do gás neon dos letreiros luminosos. Grupo 18. É assim atualmente. Fila horizontal número 2. Tá? Com a fila horizontal, a gente não tem nunca problema. Isso é uma barbada. É assim, sem exceção. Grupo, aliás, período número 2, 2 camadas eletrônicas, sem dúvida. Agora, o neônio é um cara que nasceu com 10 elétrons e 10 prótons, é o número atômico que está dentro do quadrinho. 10 elétrons a gente coloca, como eu fiz lá, né? Que barbada. 2 no primeiro nível e 8 no segundo. Vocês diriam assim, não deu certo, não deu certo. O cara tem 8 e está no grupo 18. A vontade das criaturas é só pegar o 1 e mandar para o espaço e pronto. Sabia desta? Pois continua sendo verdade que a história das filas verticais, os grupos ou famílias te dão o número de elétrons da camada mais externa
do último nível do elemento. E o último nível é a região mais importante da química. É por ali que o cara se combina. Quer ver só aqueles que não conhecem bem a coisa? Nós estamos começando devagarinho. O cara chamado neônio 2 e 8 na última camada é super instável. Felicidade química é ter 8 elétrons no último nível. Então a minha pergunta para vocês é: o cara lá de cima, o sódio, por que ele explode em contato com a água? Por que ele reage de forma violentíssima? E o que será que ele pretende na vida ao reagir com alguém, pessoal? Hein? Se igualar a esse aqui de baixo. E para fazer isso, o que ele precisa? Perder o elétron da última camada. Se ele perder, essa criatura que está estragando tudo, ele adquire a configuração superestável de 8 elétrons na última camada. Ficaria com a configuração de um gás nobre, como é o caso do neônio. Mais tarde vocês vão estudar isso em ligação. Tem até uma palavrinha especial. A gente diz que quando esse cara perde o elétron, ele fica isoeletrônico do neônio. Olha essa palavrinha nojenta. Isoeletrônico, o que quer dizer isso, pessoal? Igual número de elétrons, tá? Então aí vejam só, essa história da última camada, do lado de cá é babado, é assim, ó. Tá no grupo 1, tem um elétron no último nível, não tem exceção. Tá no grupo 2, tem 2 elétrons na última camada. E como é que eu sei qual é a camada? É só olhar em que nível o cara tá aqui, né? Linha horizontal em que ele mora, tá? Agora, lamento por vocês. Metais de transição e metais de transição interna não vale essa história da última camada. I'm sorry, não vai. Se tu quiser saber, por exemplo, o ferro que mora aqui, quantos elétrons tem o ferro na última camada? Ele mora no grupo 8. Ele tem 8 na última camada? Não, ele seria um gás super estável, jamais enferrujaria, jamais formaria compostos como ele forma. O ferro mora no grupo 8 e tem na última camada 2 elétrons. Como é que eu vou descobrir que o cara tem só 2 elétrons? Não vale aquela jogada trifácil ali. Não tem saída, a não ser pelo diagrama de Paulo. O ferro tem 26 elétrons. Vocês vão ter que fazer assim, ó. Mais tarde vão aprender quem não conhece. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Essa é a configuração eletrônica do ferro. E olha só aí da confusão, pessoal. Isso aqui é o nível 1. Tem um grandão na frente. 2 elétrons no primeiro nível. Tudo que tem um 2 grandão na frente é do segundo nível. O nível que está, ó, subdividido em S e P. 8 na segunda camada. E agora vem a desgraça aqui, ó, só que chatice. Tudo que tem o 3 na frente é do terceiro nível. Inclusive esse troço que está aqui, ó. Ele está todo espalhado lá, perdido, mas ele é do nível 3. Então, há 2, 8 com mais 6, 14 no terceiro nível. E aqui está o quarto e último nível do ferro, que, como eu disse, tem 2 elétronzinhos na última camada. Eles não gostam muito dessa região do meio da tabela. Eles preferem esses elementos. Olha só essa palavra, muito pouca gente conhece. Eles preferem os elementos chamados de regulares ou representativo. Elemento regular ou representativo são os que ficam nos cantos. Ou então, é o que sobra tirando os metais de transição e transição interna. Tira o miolo da tabela.
O grupo 1, alcalinos. Alcalinos terrosos, elementos bem comportados, regulares. É só tu olhar que tu diz quantos tem na última camada. Não precisa daquela confusão lá de espalhar pelo diagrama de Paulo. Também aqui, ó. Grupo 13, 14, todo mundo aqui é bem comportado, é regular, representativo. Só que aqui, como eu disse, não te esquece, né? Tira o número 1 da jogada, de modo que aqui o cara tem 3 no último nível. Aqui no 14, ó, o carbono. O super carbono, a base da matéria viva. Coordenadas do cara. Linha horizontal, número 2. 2 camadas. Linha vertical, 14. 4 elétrons no último nível. Você lembra? Carbono é tetravalente, tem que contar os 4 tracinhos aqui. Ó, o número atômico é 6. 2 no primeiro e 4 no segundo e último nível do cara. Tá? E assim a gente vai então. Completei aí o nosso trabalho, de modo que agora nós temos uns minutinhos para esta nova e espetacular atividade. Na página 179 tem um espaço em branco, né? Observações. Tá? Coloca aí assim, ó, como tema então. Dá 10 informações. Dá 10 informações sobre o elemento. Qual que eu vou escolher para vocês? Sobre o elemento oxigênio. Sobre o oxigênio.